Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A Terceira Guerra Mundial. Jesus profetizou por si ou por meio de seus profetas os grandes acontecimentos que se dariam futuramente na face da terra para transformar a humanidade e conduzi-la a uma era de paz denominada em Isaías e no Apocalipse de novo céu e nova terra. Mas notemos, pois isso é muito importante, Jesus delineou épocas, mas não marcou datas, a fim de que todos os que acreditam nas previsões divinas permanecessem atentos em todos os tempos, sem esmorecer em sua fé e em sua esperança, aguardando a chegada desse glorioso alvorecer para o mundo. Este vídeo vai falar sobre a Terceira Guerra Mundial, esse acontecimento trágico e definitivo profetizado por Jesus como aquele terceiro ai do Apocalipse, o qual encerraria para sempre todas as guerras ocorridas neste mundo. Tomamos como base o livro O Terceiro Milênio, escrito pelo irmão X, ou seja, Humberto de Campos Espírito, prefaciado por André Luiz, escritor espírita conhecido e admirado por todos nós, e psicografado por Aissor Fayad. Fayad, na época da recepção dessa obra, junho a julho de 1956, era médium e atuava no Centro Espírita Jeová, atual Comunhão Espírita Chico Xavier, na cidade de Formosa, Goiás. Notem os irmãos internautas que a entidade comunicante, reverberando o conteúdo de várias previsões dos profetas do Velho Testamento, dos Evangelhos e do Apocalipse, traça um panorama realista e terrificante dos acontecimentos mundiais que estão por acontecer. A entidade como que se transporta no tempo e, alternando épocas e prismas de sua visão, a fim de transmitir a seus irmãos encarnados o que lhe foi permitido vislumbrar dentre as brumas do porvir, às vezes se posiciona no passado, às vezes no presente e às vezes no futuro, à semelhança de João Evangelista no Apocalipse. Dito isto, vamos à mensagem. Quem está falando é o irmão X. A Terceira Guerra Mundial. Voltemos o nosso olhar para o passado. Contemplemos os homens do século XX movimentando-se em torno dos seus objetivos e consideremos, numa rápida análise, as suas realizações. O século XX viu surgir o avião, o radar, a desintegração do átomo. Muitos acontecimentos notáveis se deram no período de 100 anos. Duas grandes guerras mundiais revolucionaram o pensamento dos homens e eles, na ânsia do imediatismo, empolgaram-se pelos gozos e prazeres fáceis. O homem descurou-se da moral, afrouxou os costumes, escravizou-se ao dinheiro.
qualquer indivíduo, por menos digno que fosse, tendo a bolsa recheada de dinheiro, era recebido com demonstrações de deferência no seio de uma sociedade corrupta. A promiscuidade dos seres das diversas camadas sociais facilitava o deturpamento da moral, e as chamadas elites, com um contingente enorme de hipocrisia, contribuíam para a degenerescência dos costumes. Festas mundanas, onde os instintos afloravam com impetuosidade, eram promovidas com subvenções dos governos que se misturavam ao povo na ânsia de desfrutar momentos de concupiscência. Deprimentes e vergonhosas, essas festas mais pareciam bacanais romanas ao tempo dos Césares. Todavia, a par dessas festividades desenfreadas, ocorriam fatos entristecedores de crianças famintas perambulando pelas ruas, estendendo as mãos à caridade pública. Vivia-se uma vida fictícia, cheia de contrastes macabros, onde o supérfluo insultava a miséria por entre o roçagar de sedas sobre trapos. Quem pudesse reviver essa época de Fausto e pesadelos, sentiria naturalmente nojo e piedade ao mesmo tempo pelos homens que a viveram. Voltemos agora o nosso olhar para o futuro. Aproximam-se os dias da grande hecatombe. Bombas arrasadoras destruirão cidades, vilas, povoações. Um inferno de fogo crestará o solo, o sangue tingirá de rubro as águas, gases mortíferos empestarão a atmosfera, micróbios letais serão conduzidos pelas correntes aéreas. Povos inteiros serão dizimados, nações civilizadas desaparecerão. Depois, quando a terra expuser a face nua de seus filhos sobreviventes, os elementos desencadeados pelas convulsões físicas completarão o drama dos mortais. Chorareis a dureza de vossos corações, maldireis o egoísmo e a ambição. Buscareis tardiamente penitenciar-vos de vossos males. Recuareis dos vossos propósitos belicosos e compreendereis o sentido de vossas responsabilidades. Tereis a alma assaltada por amarguras infinitas, apertando o vosso coração. Reabsorvereis, sob o jugo da lei de causa e efeito, o mal acumulado em vós mesmos. Só então, homens, em uma nova fase, passareis a desfrutar de paz, sob o signo da concórdia, já que a guerra, com todos os seus horrores, vos fez palmilhar outras veredas. Enquanto essa hora não chegue, sereis visitados por inúmeras dores que vos farão meditar nas consequências dos vossos pecados. Quanto mais o homem se arma, mais seguro aparentemente se julga. Presenciamos, em linhas gerais, as consequências do desatino humano. Em razão do superarmamento, as nações se destroem. Os povos, tomados de furor,
empenham-se em lutas titânicas. Todas as possibilidades técnicas e científicas são postas em prática e as nações se empenham em desfechar o golpe de misericórdia antes que sejam apanhadas de surpresa. Vivem-se dias de angustiosa expectativa e os povos são assoberbados por problemas insolúveis. Por mais que fale o bom senso, os governos se mantêm surdos às advertências. Nada os detém na corrida sanguinária e dentro de pouco tempo os continentes estarão arrasados. Misericórdia, meu Deus, para os loucos que se comprazem em demonstrações de poderio bélico, pois muito em breve habitarão hospícios nas regiões espirituais em conformidade com seu grau de desequilíbrio. Uma guerra inconcebível varrerá da face da terra a terça parte dos seres viventes. Homens e animais desaparecerão na voragem da carnificina. Ilhas e continentes se submergirão sob a avalanche das águas. Quando a tormenta se desencadear, o vendaval das paixões carregará para os abismos os frutos apodrecidos de uma civilização falida. O desencadear da tormenta, iniciado na Itália, entre católicos e comunistas, alastrou-se rapidamente pelos Balcãs e, em breve, envolveu o mundo todo. Na distante Europa, os exércitos se enfrentam numa fúria assassina. Os canhões disparam ininterruptamente. Os aviões despejam bombas arrasadoras. As cidades se incendeiam. As vidas se consomem e o mundo marcha para os acontecimentos saneadores previstos no Apocalipse. Como um fantasma em noite escura, o velho continente assombra pela intensidade da luta cruenta que se desenrola em sua superfície. O mundo permanece em expectativa dolorosa e as nações se preparam febrilmente para intervir de um lado e de outro dos contendores. Até agora, a luta permanece indecisa e não se pode ajuizar quem sairá vencedor. As grandes potências apressam-se, contudo, para intervir ativamente, e o momento se aproxima em que outros povos participarão do conflito. Como gigantes alados, os aviões não dão tréguas às populações indefesas, e os homens fogem, espavoridos, para os campos, para as grutas e montanhas, em busca de um abrigo problemático. Nada se compara em grandeza trágica ao que presenciamos. Horrores inimaginados, brutalidade, destruição. E o ser humano, fragilizado, como pigmeu no mundo imenso, sozinho com sua dor, chora desesperadamente. Atroam nos ares os tiros das artilharias. Os céus ficam escurecidos pelo fumo dos incêndios. Roncam nos ares os gigantes do espaço. Uivos de dor, imprecações, corpos estraçalhados. E a guerra, megera insaciável, devora vidas, destrói cidades, aniquila povos. Colosso de Rhodes
com corpo de ferro e pés de barro, o homem se devora numa ânsia insaciável de devorar os outros homens. Inapelavelmente, a humanidade caminha para o aniquilamento total. A Terra é um caos. Como um fantasma de dor, a sua superfície se acha crestada pelo fogo das bombas atômicas. As suas cidades arrasadas, a sua população dizimada. Quem a contemplasse sem jamais a ter conhecido, dificilmente acreditaria ter existido aí uma civilização avançada, em que os homens, orgulhosos dos seus conhecimentos científicos, se tivessem destruído a si mesmos pela ambição desmedida e pelo egoísmo que tanto a caracterizava. Infelizes criaturas, iludidas por uma falsa grandeza sem correspondência no céu, consideravam-se semideuses, sorvendo nos falsos prazeres do materialismo embrutecedor a gota amarga da desdita que para si mesmas prepararam. Essas criaturas, esquecidas das responsabilidades perante o Criador do mundo, mergulhavam-se nas trevas e nos abismos, certas de que seu poderio jamais seria ultrapassado. Envidavam inauditos esforços na construção de máquinas destruidoras, onerando o orçamento de suas pátrias com pesados encargos para manterem invictos a soberania de sua nação. Julgavam-se senhores do mundo e, contudo, não passavam de míseros escravos. Submetiam-se a todas as disciplinas para se transformarem em oficiais brilhantes, que diante das multidões miseráveis ostentavam garbosos uniformes bejados de medalhas que também condiziam com a mentalidade belicosa da época. A terra está crestada, os continentes arrasados, os povos dizimados. Um véu de mortalha cobre a natureza toda. O silêncio é profundo. Onde antes existiam cidades operosas e barulhentas, agora existem cinzas e escombros. As ruínas foram extensas. Nações inteiras desapareceram na voragem da destruição. França, Itália, Alemanha, países que se ufanavam de possuir conhecimentos científicos, literários e artísticos, são agora, na paisagem desolada, meros espectros fumegantes. Nenhum Estado europeu escapou à hecatombe. O continente é um deserto povoado por duendes. A Rússia, por sua vez, entre os extremos da Europa e da Ásia, apresenta um aspecto desolador. Suas cidades sofreram o impacto tremendo dos bombardeios atômicos, e o que a salvou da destruição total foi a extensão do seu território. E a China, a terra dos deuses e dos mandarins, com a sua tradição de milênios, não passa agora de um montão de ruínas. Onde estão os seres que superlotavam suas cidades? Onde estão aqueles que, sonhando com glórias efêmeras, acalentaram o ideal de dominar o mundo? Já não existem mais. E o Japão misterioso, de imperadores
e gueixas formosas, o que foi feito das ilhas que constituíram seu império? E tu, Índia, nação de castas e párias, de sacerdotes de Brahma e templos inacessíveis, dize-nos, por onde andam os teus filhos? Aos bombardeios atômicos, desumanos e impiedosos, sucederam-se as convulsões geológicas. Os elementos naturais, na sua fúria destruidora, arrastaram para as profundezas dos oceanos partes enormes de continentes arrasados. Os gelos polares, por efeito da verticalização do eixo da Terra, deslocaram-se abruptamente, inundando vastas regiões. As águas oceânicas cobriram extensões imensas de terras, e a parte habitável dos continentes foi reduzida de 1/3. Os mares expandiram os seus domínios, e as terras recuaram nas mesmas proporções. Em seguida, ao dilúvio de fogo, houve um verdadeiro dilúvio universal. Povos inteiros desapareceram sob a impetuosidade dos elementos desencadeados após a carnificina horrenda que destruiu as seculares realizações humanas. França, Inglaterra, Itália, ilhas mediterrâneas, por só falarmos da Europa, desapareceram sob a avalanche das águas. Na Ásia distante, as terras que constituíram o Império Nipônico, a Austrália e muitas outras ilhas ficaram submersas. O continente africano, por sua vez, tem agora um outro aspecto. A Europa é um cemitério, a Ásia e a África são desertos. Parte das Américas está horrivelmente mutilada. As ilhas atlânticas da América Central também foram engolidas pelo vasto lençol das águas. Ó América! Os teus estadistas lutaram tanto por um mundo melhor. Nas 2 grandes guerras que precederam a grande hecatombe, foste o baluarte do mundo livre. Sonhaste construir um mundo melhor dentro dos princípios de liberdade humana. Inspirada por ti, nasceu uma grande organização mundial, cujo objetivo era defender o direito das gentes. Contudo, o teu sonho se transformou em fracasso, e as tuas ruínas atestam a brutalidade da tragédia que te envolveu em suas volutas de fogo. O que sobrou da hecatombe mostra, nas suas feridas, a virulência do mal desencadeado sobre a face do planeta. Só o Brasil e as repúblicas sul-americanas, suas irmãs, passaram quase incólumes pelo vendaval destruidor. Nações sul-americanas, poupou-vos o Senhor do desastre coletivo. Acompanhai vossa irmã brasileira na obra de redenção humana, seguindo-lhe as pegadas na exemplificação do amor. O Brasil pouco sofreu. Por um destino providencial, seu território foi preservado. A pátria do Cruzeiro do Sul, sob a vigilante atenção do Cordeiro, permaneceu
à margem do conflito que destruiu horrivelmente todas as realizações seculares do homem. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, teu solo abençoado foi escolhido por Jesus para ser o celeiro do mundo. Vastas extensões do teu território são cobertas de verdura luxuriante, onde os cereais são colhidos e levados para os remanescentes da catástrofe. Sê tu, terra abençoada pelo Senhor, o arauto das realizações futuras, e que o sublime Nazareno te cubra de dádivas, para que possas distribuí-las com os povos teus irmãos. Do ponto de vista superior, o Brasil, pela bondade natural de seu povo, pela imensidão de seu território, por seu desenvolvimento agrícola e industrial, é, no momento desta narrativa, a maior potência do mundo. Seu território continental está apto a receber imensas levas de emigrados, os quais, no contato com sua natureza prodigiosa, se recuperarão do traumatismo provocado pela guerra e integrarão o seu patrimônio humano. Da miscigenação dessa gente com o povo brasileiro surgirá uma nova raça, mais vigorosa e capaz para a realidade do terceiro milênio. Ó Deus, nesta hora grave para a humanidade, permite, Senhor, que das esferas sublimes a voz dos teus filhos chegue aos ouvidos de seus irmãos na carne. Faze que nas suas almas brilhe a luz de nossas advertências, para que eles, alertas e conscientes de suas responsabilidades, compreendam o momento decisivo que vivem hoje e que decidirá dos seus destinos futuros. Não te canses, ó Pai, de ouvir-nos. Somos ainda bastante pequeninos para compreendermos a tua vontade. Contudo, nos atrevemos a implorar a tua misericórdia para os que ainda hoje dormem sobre o pó da terra, imersos no mal e no indiferentismo. Concede-nos a graça de tocar a sua alma endurecida, para que, enquanto é tempo, eles possam retroceder sobre os passos equivocados que estão dando e trilhar o caminho da salvação. Desde os profetas bíblicos até os tempos presentes, nos quais alguns abnegados existem para reverberar a voz do alto, as entidades superiores se manifestam aos encarnados e muitas advertências têm sido feitas aos homens sobre a aproximação do final dos tempos. Todavia, Senhor, por ignorância ou rebeldia, eles se mostram descrentes e indiferentes à voz das profecias, e incautos prosseguem cultivando os vícios de todas as naturezas. Perdoa-lhes mais uma vez, ó Pai de misericórdia, e dá-lhes senso bastante, para que compreendam a gravidade deste momento que estão vivendo. Assim seja. Amém. A Terceira Guerra Mundial.
Caros amigos internautas, o aparecimento em 1944 do livro Nosso Lar, de André Luiz, gerou calorosa polêmica, assim como em 1956 a obra O Terceiro Milênio, do Irmão X. O primeiro foi psicografado por Chico Xavier em Minas Gerais e o segundo por Aissor Fayad em Goiás. André Luiz e o Irmão X, ou seja, Humberto de Campos, se associaram para produzir o livro de Fayad. Embora essas duas elevadas entidades se comunicassem quase que exclusivamente por Chico Xavier, nossa opinião é que, no caso desse segundo livro, optaram ou receberam orientação de seus mentores espirituais para ditar a mensagem por meio de outro médium. E por quê? Porque precisavam preservar o médium mineiro de uma nova turbulência em suas atividades mediúnicas. Ele, que já havia recém-saído de duas, a do processo da família de Humberto de Campos, que contestava nos tribunais a autoria dos livros publicados sob o nome do famoso acadêmico e recebidos pelo médium, e a publicação da obra Nosso Lar, com seu conteúdo recheado de inovadoras revelações doutrinárias. Mas essa distribuição de tarefas no Espiritismo não é novidade. O mesmo já havia ocorrido no tempo de Allan Kardec, quando o Alto, respeitando a especialidade de cada missionário, destinou obras diferentes a cada um deles. É o que podemos ler no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos, quando o autor, referindo-se a Allan Kardec como o grande missionário, afirma o seguinte, abre aspas, segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Fecha as aspas. Para quem tem inteligência espiritual e sabe analisar uma obra de origem mediúnica com a luz proveniente das esferas superiores, o livro O Terceiro Milênio, na sua dissimulada simplicidade, tem todas as características dos sermões proféticos proferidos por Jesus, tanto em seu Evangelho quanto em seu Apocalipse, além de apresentar o mesmo espectro cromático das previsões escatológicas, ou seja, sobre o final dos tempos, encontradas nos livros dos chamados grandes e pequenos profetas do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O tempo não passa em vão, e os próximos acontecimentos programados para este mundo pelas entidades celestiais que governam nossos destinos irão certamente confirmar a parte essencial dessas revelações. É claro que qualquer pessoa
tem todo o direito de considerar fantasia, utopia ou mistificação o conteúdo dessas comunicações. Entretanto, para cada afirmação veiculada neste vídeo, nós poderíamos encontrar uma profecia paralela no mesmo sentido das proferidas pelo Cristo ou por seus profetas. Não apresentamos aqui esse paralelo para não tornar esse vídeo muito longo, mas, aos que se interessarem por essa área de estudo, sugerimos a leitura de nosso livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora, onde traçamos um panorama do futuro do Brasil e do mundo bem mais amplo do que este, com sólido embasamento nas profecias, na história e na doutrina do Consolador. E se alguém nos contrapuser fatos históricos e proféticos mais próprios, verídicos e importantes do que os de que nos utilizamos nessa obra, damos-lhe nossa palavra de honra, de que abandonaremos nossas interpretações e com serena humildade e unção adotaremos as suas. Finalmente, é de prudência reconhecer que o conhecimento das profecias, com sua densa bagagem de transformações, não atemoriza os verdadeiros servidores de Deus, conforme a palavra de Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Se, como advertiu Kardec, o Espiritismo é uma ciência que não se aprende brincando e nem se assimila por osmose, que se dirá da ciência profética, que é a ciência das esferas superiores? O mínimo que se pode dizer é que é um verdadeiro desafio cósmico. E o que se faz aqui neste vídeo? Levanta-se o véu, convida-se à análise, roga-se a contribuição fraterna de outros estudiosos, conta-se com a compreensão das pessoas de boa vontade. Quando se trata de interpretação de profecia, somos todos principiantes semi-alfabetizados. O único mestre é Jesus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.